Neste mês de novembro é celebrado o Dia Mundial do Diabetes para conscientizar a população brasileira sobre os riscos e as formas de controlar essa doença temível e ainda incurável. Aliás, uma super doença. Um em cada 10 adultos vive com diabetes no mundo. São mais de 537 milhões de diabéticos. E quase a metade ainda não foi diagnosticado. O Brasil é o sexto país de incidência em diabetes no mundo e o primeiro na América Latina. São mais de 15 milhões de adultos e a estimativa é que até 2045 a doença alcance 23 milhões de brasileiros. Sim, a doença está crescendo. Nós vamos saber por quê, conversando com o Dr. Augusto Santomauro, endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, além de médico assistente e preceptor da equipe de endocrinologia e metabologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Aliás, o Dia Mundial do Diabetes inspira muitos agentes de saúde a reagir contra a doença. A Roche Diabetes Care Brasil, por exemplo, está doando 67 mil tiras de glicemia para mais de 250 farmácias brasileiras e associações também espalhadas por todo o país para testes gratuitos de glicemia capilar, o popular teste de ponta de dedo, que é o primeiro passo para o diagnóstico do diabetes. As farmácias, aliás, têm um forte papel no controle da doença, que é crônica, mas pode ser saudavelmente administrada. Doutor Augusto, obrigado por estar conosco aqui na BC Pharma. É um prazer poder compartilhar informações tão importantes de uma doença tão prevalente, como você disse, e que precisa levar informação para as pessoas. A gente precisa tornar as pessoas informadas sobre os perigos dessa doença. Eu começo pelo começo, Augusto. Você poderia fazer, você que lida com diabéticos todos os dias da sua vida, da sua carreira, você poderia fazer uma pequena radiografia do diabetes no Brasil nesse momento? A doença está crescendo, não está sendo bem controlada, por quê? Nós estamos tendo um avanço, não é só no Brasil, mas um avanço no mundo todo do aumento do número de casos. A gente sabe que a gente tem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é um diabetes autoimune, é um diabetes que é desencadeado por uma doença do anticorpo contra o próprio organismo. Mas o diabetes tipo 2 está relacionado com os hábitos de vida, uma alimentação rica em carboidrato e uma alimentação rica em gordura, e a falta de atividade física. E o que a gente tem visto é um grande avanço do diabetes tipo 2, que é muito mais prevalente no mundo, por conta dos nossos hábitos. Os hábitos de alimentação rica em fast food, em junk food, a inatividade física, e a gente está vendo no mundo todo, incluindo no Brasil, um aumento do número de casos. E muitos casos silenciosos, muitos casos de pacientes que nem sabem que têm o diabetes e já estão com a doença em desenvolvimento. Daí a importância dos testes diagnósticos, daí a importância de ir atrás para conhecer se tem a doença ou não. Pelo que a gente lê, Augusto, os casos de diabetes tipo 2, né, são praticamente 90% dos casos de diabetes no Brasil, né? Quer dizer, A cada gente tem 10 diabéticos, 90, 9... 95, 2 e 5% 1. E esses não, teoricamente, não vão precisar de insulina, de doses essas de insulina. Eles vão conseguir controlar com mudanças do estilo de vida e com medicamentos que são hoje disponíveis na farmácia que controlam um pouco a glicemia. É isso mesmo? O tratamento do diabetes tipo 2, inicialmente, isso com certeza você tem a base, que é a mudança de estilo de vida, melhores escolhas alimentares e maior prática de exercício, e eu tenho uma gama de medicamentos disponíveis hoje que vão ajudar a controlar os níveis de glicemia, vão ajudar o pâncreas a conseguir produzir melhor essa insulina, mas ao longo da evolução, depois de 10, 15, 20 anos, pode ser necessário associar insulina junto com os medicamentos. O diabetes tipo 1, por ser uma lesão direta da produção de insulina do pâncreas, o único tratamento disponível é a insulinoterapia. O indivíduo também tem que fazer dieta e atividade física,
mas o único tratamento disponível para o tipo 1 é a insulinoterapia, são as várias formas de insulina que a gente tem disponível no mercado. E eles já iniciam a insulina logo ao diagnóstico. O diabetes tipo 2, bem mais prevalente, 90% a 95% dos casos, eu tenho uma série de opções de medicamentos que controlam e impedem que o diabetes desenvolva complicações elas que atrapalham muito o dia a dia dos pacientes. Augusto, é possível um adulto, digamos, de 40 a 50 anos, ter diabetes, não saber que tem diabetes e conviver com diabetes? Sim, a doença é muito silenciosa. É uma doença em que os sintomas são pouco visíveis. A gente fala de alguns sintomas clássicos, como o beber muita água, fazer muito xixi, emagrecer, mas não são sintomas tão perceptíveis. A gente vive em um país com grandes mudanças climáticas, então às vezes você está tomando mais água porque o clima está muito quente. Então, realmente, se o indivíduo não tiver uma rotina de realizar o seu check-up, de realizar os seus exames de rotina com frequência, ele acaba não descobrindo que tem diabetes, os níveis de açúcar já estão altos no sangue, com sintomas não tão característicos, e ele vive com alguns anos com esse açúcar fora dos padrões, que já está prejudicando alguns órgãos dele. As farmácias fazem teste de glicemia, né? E sangue na ponta do dedo. Esse é o único modo de se fazer uma averiguação da glicemia? Esse é um ponto muito importante. Como que a gente descobre que o indivíduo ganha a alcunha, né, tem o diabetes? Os exames de ponta de dedo, que podem ser feitos em farmácias, em postos de saúde, eles dão uma ideia do valor da glicemia. Mas a Sociedade Brasileira de Diabetes e as sociedades internacionais recomendam muito. O exame tem que ser feito com glicemia do sangue, com coleta de exame laboratorial. É óbvio que uma ponta de dedo que der valor muito alto, a suspeita é muito alta, mas oficialmente a confirmação é com sangue. A gente tem 3 exames. A glicemia de jejum, coletada com mais ou menos 8 a 10 horas de jejum. A hemoglobina glicada, que é um exame que mostra o açúcar dos últimos, uma média do açúcar dos últimos 3 meses, e com essa média a gente consegue dizer se ele tem diabetes ou não. E o teste de tolerância oral à glicose, em que eu faço uma sobrecarga ao pâncreas. O indivíduo toma um líquido muito doce, com uma quantidade conhecida já de carboidrato e de açúcar, e eu vejo como o pâncreas reage 2 horas depois. São os 3 exames validados. A ponta de dedo serve como triagem. A gente vai dar um alerta, opa, sinal amarelo, para que o indivíduo possa fazer o exame de sangue num laboratório específico. E a hemoglobina glicada, Augusto, como é que funciona essa averiguação? É muito interessante, ele avalia a nossa hemoglobina. A hemoglobina é uma das proteínas principais da hemácia, o nosso glóbulo vermelho que carrega o sangue pelo corpo. A glicose consegue se ligar nessa hemoglobina. Como a gente sabe que a nossa hemácia, a nossa hemoglobina, vive mais ou menos de 90 a 120 dias, quando nós dosamos a glicose ligada na hemoglobina, eu consigo ter uma ideia de como estava o status de glicose desse paciente nos últimos 90 a 120 dias. Então, ele é uma grande média do que está acontecendo. Inicialmente é usada para acompanhamento. Por exemplo, o indivíduo já tem diabetes, eu quero saber se ele está bem controlado, eu uso a hemoglobina glicada. E desde o fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, foi aprovada para diagnóstico. Um paciente não sabe que tem diabetes, mede a hemoglobina glicada, eu sei a média nos últimos meses e eu consigo dizer se ele tem diabetes ou não. Então, ela pode ser usada para diagnóstico e acompanhamento. Há um número aí que possa ser classificado como começo da anormalidade, né, da hemoglobina glicada? 6,5, é isso? Consideramos hemoglobinas glicadas normais quando ela é representada em porcentagem. Quando a porcentagem for 5,7% para baixo, é considerado um indivíduo saudável normal. 6,5%, 6,5% para cima é diabetes. E eu tenho essa zona que fica do 5,7% ao 6,5%, que a gente considera de
popularmente chamado de pré-diabetes ou um risco aumentado de ter diabetes. Aliás, Augusto, falar em números, né, números vitais do nosso organismo, eu cubro a área de saúde já há muitos anos, e quando eu comecei, pressão alta era acima de 14/9, era um mantra. 14/9 era a pressão tida como normal ainda. Hoje não é mais normal. Os números estão sendo reduzidos para as pessoas entrarem numa normalidade, digamos, maior do que era antes, né? No caso do diabetes, você cravaria um número a partir do qual já se consideraria a pessoa diabética? Usando a glicemia de jejum, que é aquela coletada com 8 horas de jejum, a maior que 126 confirmaria o diabetes. Menor do que 100 é uma pessoa saudável. Entre 100 e 126, esse estado de pré-diabetes. E vale a pena, esse comentário é muito interessante. À medida que vai avançando o conhecimento da medicina e o conhecimento do mecanismo da doença, os números vão caindo. Até a década de 90, 110 era considerado normal. E eles viram que com 110 já começava a desenvolver problemas. Jogaram para 100. Já tem até algumas vertentes querendo abaixar esse número, mas por enquanto o número de jejum é 100. Então, a pessoa que ficou 8 horas, 10 horas de jejum, glicemia está menor do que 100, ela não tem diabetes. Maior do que 126, ela tem. Vale lembrar, isso todas as sociedades pedem para a gente lembrar, eu preciso de 2 exames alterados. Então, eu tenho que ter 2 exames em dias diferentes alterados para confirmar que a pessoa tem diabetes. Da pressão, era 14/9, 140/90. Eles já estão hoje buscando 130/80, quem sabe até 120/70. E hoje, entre 13 e 14, 130, 140, entre 80 e 90, eles já falam como um estado de alerta para a hipertensão. E porque são os avanços. Eles viram que cada vez mais pessoas que antes eram taxadas de normais desenvolvem doença a longo prazo. Só o acompanhamento que permitiu a gente conhecer isso. Acompanhar esses pacientes que antes eram chamados de normais, desenvolveram doença lá na frente. Então, eles colocaram valores menores para já conscientizar a população desde antes. Agora, feitas essas 2 medições de glicemia, eu fiz uma, deu 130, repeti, deu 132, 128 acima. Eu já posso rotular essa pessoa como diabético? Sim, a pessoa ganha o diagnóstico de diabetes e já começamos a trabalhar com ele. A educação em diabetes, ou seja, é um princípio básico. O que é a doença, quais são os principais sintomas e as suas complicações. E um próximo passo, a gente começa a buscar sinais de que o diabetes esteja afetando os órgãos. Nós temos quatro órgãos que sofrem muito com açúcar alto: o olho, o coração, o rim e os nervos periféricos, que são as complicações clássicas que recebem o nome de retinopatia no olho, nefropatia, neuropatia e as doenças cardiovasculares. Causa aquelas feridas, né, também, né? A neuropatia são aquelas úlceras na perna que não cicatrizam, infeccionam e podem levar até... São complicações que atrapalham a vida do indivíduo, porque a úlcera não cicatrizando, às vezes tem que amputar o membro. O olho não funcionando, o indivíduo perde a visão. O rim não funcionando, ele tem que fazer uma terapia de substituição renal, como a hemodiálise, por exemplo. E o coração infartado ou ter um acidente vascular cerebral atrapalha muito a vida do indivíduo. Augusto, esse paciente que está na tua frente, você rotula ele como diabético após 2 medições, ele vai ter que conviver com diabetes o resto da vida. Qual é a reação média dos pacientes de idade razoável, 40, 50 anos, quando recebem um diagnóstico desse, vai ter 30 anos pela frente vivendo com diabetes? Ainda é uma doença que estigmatiza muito a pessoa. Às vezes a gente abre a lista de exames, né? Olha, eu vim em consulta, vim trazer meus exames de check-up. Me fala aí o que eu tenho, só não me fala que eu tenho diabetes. Eles ficam muito ansiosos, porque ainda é muito rotulado que diabetes nunca mais vou comer doce, é isso que eles põem na cabeça. Ainda se tem muito estigma de que eu vou sempre usar insulina, a insulina é o fim, e sempre vem a lembrança de algum parente
que teve ou cegueira ou amputação por conta do diabetes. Então, é uma doença ainda que estigmatiza muito. Os pacientes, eles têm essa sensação ruim de quando, olha, você está diabético, você tem o diagnóstico de diabetes. Por isso que a equipe multiprofissional é muito importante. A gente ter um apoio de saúde mental, um apoio de psicóloga, ajuda bastante nesse aspecto. Por que, Augusto, em sua visão, você é um jovem médico, já com experiência, mas um jovem médico, tem 40, 50 anos de carreira pela frente ainda, você vai conviver com muitos avanços, né, na Sim. diabetologia, se é que se pode dizer assim. Você espera ainda, dentro da sua carreira, oferecer a seus pacientes uma solução definitiva para o diabetes? Eles estão cada vez mais buscando, o que avançou nesses últimos anos foi muito grande. Eles estão cada vez mais buscando uma tentativa de controle. Talvez a palavra cura, que quando a gente fala cura, a gente lembra muito alguma questão de infecção, que você tem uma bactéria, vai lá, dá o antibiótico, mata a bactéria. O diabetes é uma doença o pessoal vai conviver com ela por um longo período de tempo. Então, eu acho que o que está mudando é a gente não aceitar assim, olha, o diabetes já é conhecido há anos e anos, os primeiros relatos de diabetes são da época do Egito Antigo, mas não ficar mais buscando a cura, mas buscar um controle para que a pessoa tenha qualidade de vida. Tá, eu tenho diabetes e eu continuo trabalhando, fazendo minhas viagens, eu continuo tendo bom relacionamento com a família, e o diabetes é mais um detalhe da minha vida, e não o definidor de tudo. Não vou sair de casa porque tenho diabetes, não vou ter essa profissão porque eu tenho... Não, diabetes tem que fazer parte da vida, e as novas medicações Eu vou estão falar sobre trazendo isso. muita qualidade Vou de falar vida. sobre isso agora, mas primeiro eu queria saber o seguinte, a pergunta que não quer calar. Diabético pode comer doce? Esse é um grande mantra também, né? Uma vez que diabético não pode comer doce. Na verdade, o comer o doce com exagero faz mal para qualquer indivíduo. O indivíduo com diabetes, ele tem que saber que ao ingerir um alimento rico em açúcar, como o doce, rico em gordura, ele tende a ter níveis mais altos de glicemia. Mas ele tem a possibilidade hoje de medicamentos que abaixam esses níveis. Então, tudo tem que ser dentro do controle. Está proibido. Quanto mais ele comer, mais alto vai ficar. Mas se ele está com a alimentação balanceada, ele está praticando exercício, aderência aos remédios, está tomando a medicação do jeito certo, ter um evento de um doce num aniversário, numa comemoração, é possível. Não é uma coisa assim, é proibido. Mas o indivíduo tem que ter noção que, nesse dia, vamos acompanhar melhor com ponta de dedo para ver se os níveis não estão subindo. Vamos preparar no dia seguinte uma dieta mais balanceada. É que se a gente fala, pode comer doce à vontade, a pessoa vai comer brigadeiro, café, almoço e janta. Então ela tem que estar muito bem preparada para essa ideia. Tem paciente que, olha, a gente fala, não come doce porque ele não está preparado para o que é comer um doce. Então é mais educar o Todo lugar. paciente. Você A gente usa citou, muito o termo empoderar, né? A sim, gente usa palavra da muito o moda. termo da Sim. moda que é tornar o paciente como o responsável pelo seu tratamento. O paciente tem que participar junto. Você citou medicamentos que conseguem fazer o paciente controlar um pouco o seu índice de glicemia. O que eu ouço mais nesses anos todos é o cloridrato e metformina, né? O nome complicado, mas que a gente usa tanto que acaba a gente se familiarizando com o nome. Eu presumo que depois disso já surgiram gerações mais avançadas, né, de medicamentos de controle. Quais são, né, essas Nós gerações? temos, fala dentro da endocrinologia da minha área, que inclui diabetes, tireoide, crescimento. O diabetes é uma das áreas que mais avançou nesses últimos anos. Até o final dos anos 2000, 2008, 2009, a gente tinha disponível no mercado 3 a 5 medicações para tratar o diabetes, incluindo a querida metformina, que ainda é muito usada, já existe desde a década de 60, mas de 2010 para cá, a gente teve um boom de opções para tratamento do diabetes. A gente tem duas grandes classes que acho que vale o destaque hoje, porque elas são medicações que têm ações além do controle. Melhora a glicemia, melhora a pressão arterial, melhora o colesterol, emagrece e ainda protege o indivíduo com diabetes de infartar e de ter um acidente vascular cerebral, de ter um derrame. Então,
Imagina, em uma medicação você consegue vários efeitos. Essa é a ideia das novas medicações. Vale a pena dois grupos de destaque. Os incretinomiméticos, que nós conhecemos como os análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio produzido pelo intestino que tem essa ação de melhorar o controle glicêmico e melhorar pressão, colesterol, emagrecer o indivíduo e proteger. E os inibidores do SGLT2, que são medicações que fazem o rim eliminar o excesso de glicose na urina. Isso tira uma sobrecarga do rim e do pâncreas, fazendo com que o indivíduo também melhore o diabetes, a pressão, o colesterol e proteja o coração. Essas duas medicações são as vedetes do momento. Nós temos várias opções comerciais, análogos de GLP-1, nós temos a liraglutida, semaglutida, dulaglutida, e de inibidores de SGLT2, a dapaglifosina, a empaglifosina. Então, eu tenho muitas novas opções no mercado e que estão trazendo uma qualidade de vida e aumentando os anos de vida de um paciente com diabetes. Hoje, um paciente que já recebe diagnóstico aos 40 anos e que possa usar essas medicações, ele tem uma sobrevida que passa de 40 a 50 anos. Então, ele vai ter, tenho diabetes, só vou viver mais alguns anos. Eu tenho diabetes, vou viver mais 30, 40, 50 anos, porque essas medicações controlam com qualidade de vida esse indivíduo. Essas medicações estão disponíveis no sistema público, Augusto, ou no farmácia popular? Nenhuma delas. A gente tem, dos análogos de GLP-1, eles são medicações, como eles são uma proteína, eles são injetáveis. Eles vêm no formato de uma caneta de injeção. Lembra as canetas de insulina? Não tem nenhuma disponível. Aqueles que atuam sobre o rim, fazendo o rim jogar, que são os glicosúricos, né, jogam glicose na urina, nós temos a dapaglifosina na farmácia de alto custo, só para pacientes com mais de 65 anos que tiveram um evento cardíaco ou cerebral. Então, uma população muito pequena, quando na verdade tinha que estar para quase todo mundo. Augusto, a gente tem uma tendência, sempre que fala de diabetes, de deixar um pouco de lado o diabetes tipo 1, né, porque é mais raro, 10% e tal, mas a gente não pode esquecer da população que é atingida, basicamente, pediátrica, né? Adolescentes e crianças. Como é que para uma criança, hoje em dia, um adolescente, conviver com o seu diabetes? Melhorou muito. Antes também era quase que uma sentença fatal. O seu filho tem diabetes. Desabava toda a estrutura familiar, tudo. A gente está com hoje muitos grupos de apoio. A diabetes tipo 1 é muito mais comum aparecer em criança e adolescente. Na verdade, pode aparecer em qualquer faixa etária, mas é muito mais comum em criança e adolescente. E como o tratamento inclui apenas insulinoterapia, depende muito deste apoio familiar. É muito comum as crianças acabarem se revoltando por conta desse estigma ainda. Nunca mais vai comer doce, nunca mais vai comer, e tudo é possível a partir do momento que você tem educação em diabetes. Mas a gente tem hoje as Sociedades Brasileiras de Diabetes, Associação de Diabetes Juvenil, Associação Nacional de Assistência ao Diabético, que trazem grupos de apoio. As mídias sociais ajudaram muito. Tem muitos perfis nas mídias sociais de pessoas que tiveram diabetes na infância e contam suas experiências. Então, um pouco, esse lado de mídia social tem ajudado essas crianças a não enfrentar tudo tão sozinho. Mas o acolhimento grande é com os pais. Você acaba desestruturando a família. Muitos pais falam em consulta, o meu filho diagnosticou diabetes em novembro de 2022. Foi quando acabou a minha vida. Não, peraí, é só mais um diagnóstico. Então, trabalhar isso na cabeça dos pais também é muito importante. Tem ficado melhor. Outra vantagem dos avanços da medicina, surgiram muitos novos tipos de insulina. Insulinas de ação mais longa, que você pode aplicar uma vez só por dia. Até insulina inalável já teve disponível no mercado. Funcionam bem, Augusto, essas versões? As injeções novas funcionam bem, trazem qualidade. As primeiras injeções tinha que ser tomado naquele horário, exatos. Agora você tem uma flexibilidade. Tem insulina que você pode dar para criança pequena, você tem que aplicar antes de comer, para que quando você absorva a comida já tenha insulina. Criança pequena, você nunca sabe o que vai comer. Metade joga no chão, metade baba, metade... Agora já tem insulina que você pode dar depois da refeição. Olha o que a criança comeu e aí aplica.
Então, isso traz uma qualidade muito maior para os indivíduos que desenvolvem o diabetes num momento tão importante da vida, que é a infância e a adolescência. Para terminar, Augusto, eu refaço uma pergunta que eu já fiz. Você pretende ainda conviver com a cura do diabetes? Receber um paciente e curá-lo com 2 ou 3 medicações? Eu acredito que a gente vai conviver, sim, com um momento em que o diabetes vai ser apenas mais um diagnóstico. Olha, nos seus exames deu diabetes, mas está aqui essa medicação, está aqui esse protocolo, siga ele que você pode ter uma vida o mais próximo possível do normal. A gente vai conseguir conviver com o diabetes de uma forma que o indivíduo não use o diabetes como um obstáculo da vida, e sim possa dizer, eu tenho tantos anos, tenho diabetes e estou vivendo muito bem. E hoje, enquanto não há cura, a informação é uma terapia. Hoje, educar, levar conhecimento em todos os níveis de assistência à saúde, sempre que estiver diante de um paciente, a importância de usar o fato de nós sermos da área da saúde e tivermos a oportunidade de ter o conhecimento, de passar esse conhecimento para o paciente. Sobretudo, o que é o diabetes, quais são os problemas, o que fazer quando o açúcar sobe e quando o açúcar desce. Ter informação para o paciente é algo muito valioso. Isso vai ser o grande diferencial a caminho da cura ou da convivência com diabetes. Doutor Augusto Santo Mauro, muito obrigado por sua atenção conosco e pela sua aula sobre diabetes. Muito obrigado. Em nome Eu da agradeço Recefar. muito a participação. Até a próxima, pessoal. Até já.